E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED e para falar de Sprinter. Por isso eu trouxe como convidada a Aline Rapaz, que é gerente de marketing de produto e estratégia de rede da Mercedes-Benz Vans. Então, seja bem-vinda, Aline. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem por aí? Tudo jóia. Olha, vocês apresentaram algumas novidades recentemente e é exatamente o que eu queria conversar com você, pedir para você apresentar isso para o nosso público, que acompanha bastante, principalmente esse segmento de comerciais leves, furgões e por aí vai. Tem também novidade para motorhome, que é sempre um assunto que desperta o interesse, né, do nosso público. E então vamos começar falando da Sprinter de 4 toneladas, né? Que acho que é a que mais tem novidades aí. O que é o Comfort Fit, por exemplo? Que é uma das novidades. É isso mesmo, né, Gustavo? A gente acabou de fazer o lançamento dessa nova linha, né? Ano modelo 21, 22, então a gente trouxe aí alguns pacotes adicionais. Já estava bem completa, mas a gente sempre tenta buscar o que o cliente está querendo. Então, esse pacote É a Comfort mesma Fit. Sprinter que já tinha no mercado, só que com pacotes adicionais aí de conforto, segurança e tecnologia, não é? Exato, é a mesma geração do produto, né? O que a gente está fazendo agora é começar a liberar alguns pacotes adicionais, porque como o nosso produto tem muitos equipamentos, a gente ouve bastante o mercado e sempre tem uma necessidade ou outra que o cliente ainda fala, poxa, se mudasse isso daqui aí ficava perfeito. Então, o Comfort Fit é um deles, né? É a nossa opção do furgão 4 toneladas, em que os bancos da frente, né? O banco ali do cockpit, a gente tem o banco do motorista e o do passageiro é individual, né? Tradicionalmente, nas nossas vans, a gente tem a bancada dupla, mas tem alguns segmentos aí, como e-commerce, alguns operadores de ambulância também, em que ou o motorista opera sozinho no dia a dia dele, ou então, no máximo, com um acompanhante. Então, eles preferem esse banco individual para ter um pouquinho ali mais de espaço para carregar, vou colocar uma blusa, não sei, mas é pela aplicação mesmo, como ele opera no dia a dia. Então, a gente ofereceu, a partir dessa linha, nos furgões de 4 toneladas, esse pacote que é o Comfort Fit. Então, aí ele acompanha o rádio AM e FM, que são de série, né? E todos os outros equipamentos de série que a Sprinter já tem. Então, direção elétrica, ar-condicionado, tudo isso está incluído como sempre. Legal. E a novidade também chegou para a Sprinter 4 toneladas, mas voltada para motorhome. O que tem Uhum. de novidade aí? A gente decidiu, né, lançar agora esse pacote de motorhome também para os furgões. Até o ano passado a gente tinha esse pacote específico só para o chassis, né? Só que o furgão ele acaba sendo uma opção de veículo bem interessante para quem quer transformar a Sprinter em motorhome, porque tem ali a conexão com a parte frontal do veículo. E esse pacote ele traz alguns itens de conforto adicionais, né, que a gente sabe que o cliente do motorhome quer. Então, a gente já colocou também esse banco individual aí na parte da frente. Esse carro ele vem com o sistema, com o pacote high-tech que a gente chama, né? Então ele vem ali com o sistema MBUX, ele vem com piloto automático, câmeras de ré também, e também com roda de liga. Então ele acaba sendo um pacote, né? Geralmente quem opera furgão, que é um uso mais comercial, não busca muito roda de liga leve, algumas outras opções de conforto que o cliente que vai usar o carro como uma casa acaba gostando. Então a gente lançou esse pacote também para os furgões agora. Bom, como que está esse mercado agora de motorhomes? Com a pandemia, onde a gente não pode sair viajando de ônibus, de avião, não é recomendável, tem crescido essa procura de motorhome? Porque aí eu boto minha família dentro da Sprinter, no caso, e a gente sai aí rodando o estado, o Brasil, enfim. É um Cresceu esse mercado. mercado? Cresceu um pouco sim, viu, Gustavo? Era um mercado que existia aqui no Brasil já, mas ele ainda era um pouco limitado, vamos dizer assim, porque o custo de aquisição de um motorhome, ele chega a ser um pouco alto para o poder aquisitivo do brasileiro, porque é realmente uma casa montada lá.
Então, você imagina que tem geladeira, você imagina que tem cama, então são vários equipamentos ali e, de repente, não cabe no bolso de todo mundo. O grande movimento que a gente percebeu aí na pandemia, né, e conversando com quem opera muito esse segmento, foi o aumento da opção de locação dos motorhomes, que era uma coisa que não existia quase aqui no nosso país, é bem forte na Europa, é bem forte nos Estados Unidos, e aí acabou abrindo o universo do motorhome para muito mais pessoas, né? Tornou bem mais acessível, porque a pessoa paga por aquele momento, né, que ele quer viajar. É uma ótima opção para esse momento de pandemia, isolamento. Então, as pessoas se sentem mais seguras, é um tipo de turismo que deixa as pessoas mais seguras. E aí, com esse aumento, né, a gente conversou aí com alguns operadores de locadora que falam em 70% de crescimento na procura pela locação. Então, realmente vem bem forte essa tendência aí, sim. E você está atendendo esse mercado em que regiões? A região sul sempre foi a mais forte, mas está crescendo em outros mercados, de repente centro-oeste, nordeste, norte. E aonde que está se destacando o segmento de motorhomes? Como você falou, o Sul é o lugar, o local mais tradicional, ou onde começou, pelo menos, talvez pelas paisagens, as serras, né? Mas a gente vê já uma procura bastante forte em Minas Gerais, né? Então ali a gente tem algumas regiões turísticas bem interessantes, e também já começou a aparecer no Nordeste, que era um mercado em que o cliente, ou pelo menos a gente não percebia uma procura tão forte, mas como a gente tem ali também muitos locais turísticos, começou a surgir por ali também. Então, realmente, a gente vê uma expansão, né? E tem uma outra novidade que pode envolver tanto o motorhome quanto os outros implementadores, né? Depende da operação do teu cliente. Ponto de acesso adicional com 12 sinais no cockpit da nova linha Sprinter. O que é isso? Para que serve? Isso é um equipamento que talvez o cliente não veja no primeiro momento, né? Mas reforça aí o que a gente sempre fala da facilidade de transformação do nosso carro. Então, é um chicote elétrico, né? Em que ele tem uma saída ali direto no cockpit, com essa opção dos 12 sinais ali já diretamente. Então, isso vai facilitar muito a vida do transformador, né? Quando a gente tem qualquer tipo de implementação dos nossos carros, a maioria delas busca pontos de energia dentro do veículo. A gente já tinha vários pontos, porém no cockpit eles tinham que buscar o ponto da parte traseira do carro, e agora a gente disponibilizou a partir dessa versão também. Então, vai facilitar e agilizar também esse processo da implementação, né? Tá, a gente falou bastante segmento de carga, também o motorhome, que é turístico, mas e o de passageiros mesmo, que pode ser tanto urbano, turístico, enfim. O que tem de novidade aí que chegou como pacote adicional para a linha Sprinter? A gente teve já, né, no meio do ano passado, o lançamento da 19+1, que é uma grande novidade aí para o segmento de passageiros, que é uma van que, no fim das contas, oferece a entrada dos passageiros todas pela porta dianteira, que pode agilizar e também facilitar, dependendo da operação, né? Se de repente o cliente não tem ali um ponto de parada específico, e agora nessa linha a gente oferece o pacote high-tech para esse veículo. Então, né, o pacote high-tech, lembrando, é aquele que tem volante multifuncional, tem um sistema multimídia, tem câmeras de ré, então é um pacote um pouco mais completo para esse cliente que busca aí opções de interatividade. Mas nessa versão 19+1, que inclusive a gente fez uma entrevista na ocasião de lançamento com o Jefferson Ferrares, e quem tiver interessado em conhecer mais sobre o produto, é só clicar no link que está aqui em cima rodando, também está na descrição do nosso vídeo. Tem esse pacote high-tech, mas aqui está descrito como luxo high-tech. É alguma coisa adicional? Qual que é a diferença do luxo high-tech para o high-tech tradicional, normal, comum, não sei como definir? A gente chama de luxo high-tech por conta dos bancos, né? Assim, o luxo tem a ver com os bancos e o high-tech com esse pacote, mas no fim das contas não modifica, são esses bancos que a gente já traz na versão sem o pacote high-tech, né? Tá certo. Bom, eu queria entender um pouco, mudando um pouco de assunto, porque já falamos, acho que, de todas as novidades aí, desses pacotes adicionais.
porque o grupo Daimler ou Mercedes, enfim, houve uma separação, né, da área de veículos comerciais, na verdade, caminhões e ônibus, com a área de carros e vans. Por que vans ficou com carros e não com caminhões? Isso tem um pouco a ver, tá, Gustavo? Essa estratégia nova da empresa de focar os seus negócios e conseguir ali também focar esforços e estratégias específicas para cada tipo de segmento. E no caso de vans e automóveis, a gente tem algumas plataformas de desenvolvimento de produto que são comuns, né? Tanto para Sprinter quanto outros modelos que são comercializados em outras localidades aí do mundo, e por isso que a gente acabou ficando mais próximo de automóveis pela questão da plataforma de desenvolvimento do próprio veículo. Sim, mas aqui no Brasil vocês continuam compartilhando a rede junto com caminhões, não é? Com certeza, assim, isso são mudanças internas, mesmo como eu disse, focando aí desenvolvimento de produtos, estratégia para o produto, mas aqui no Brasil a gente posiciona a Sprinter dentro da rede de caminhões, né, junto, na verdade, com a rede de veículos comerciais, porque o uso dela é comercial. Então a gente segue vendendo as nossas Sprinters aí em 180 pontos do país todo, da rede de comerciais, e, inclusive, a gente expandiu agora esse ano, né? Agora, o mês passado, a gente fez a inauguração de uma nova loja no Nordeste, completamente voltada para o segmento de vans. A gente chama de Van Center, né? Esse tipo de loja, em que a gente tem equipe dedicada, tanto para venda, para oficina. Então, o cliente ali, ele vai ter todos os experts desse segmento. Na área de caminhões, a gente vinha vendo aquela filosofia das estradas falam, Mercedes-Benz escuta, identifica os sotaques, escuta cada voz. Essa filosofia, ela continua com caminhões, evidentemente, mas e as outras áreas, vans, por exemplo, já que ficava tudo sobre uma mesma gerência, né? Uma administração única. Vocês têm que tipo de independência nisso? Ou continua integrado? Eu queria que explicasse um pouco disso. Porque era um projeto, aliás, é um projeto de sucesso, né? Bastante interessante no case da Mercedes. Com certeza. Essa separação mundial, né, que saiu na mídia, ela é algo que vem de agora em termos organizacionais, né? Mas no fim das contas, a gestão dos negócios ela já vinha sendo feita muito focada nos últimos anos entre as unidades de negócios. Então, gerenciamento do negócio de caminhões, ônibus, ele já era feito ali por alguns times específicos. Van já tinha também esse time específico, né? Mas, de qualquer forma, olhando o mercado, a gente sempre se alinha com os nossos colegas de caminhões nessas estratégias, e o projeto também das estradas, né, a voz das estradas, a gente também sempre está junto, porque essa ideia de ouvir o cliente e tentar entregar o que ele quer, né, a gente sabe, e para vans funciona muito também, que cada região tem um tipo específico de aplicação, um tipo específico de atividade econômica que é mais forte, então a gente embarca com eles também nesse tipo de programa. Tá, essas novidades que foram aplicadas nesses pacotes que foram aplicados na linha Sprinter é resultado disso, né? De ouvir o cliente, como você mencionou no começo da entrevista. Mas o que isso significa efetivamente em termos de novos negócios? O cliente ele ia continuar comprando a Sprinter se não tivesse isso, ou de repente ele está comprando porque tem isso. Você está conseguindo novos clientes, sei lá, de trazer de outras marcas por causa desses novos pacotes, não interfere, ou justamente para satisfazer o cliente? Esses pacotes são recém-lançados, né? Então não dá para a gente exatamente medir aí em termos numéricos para te falar, mas com certeza a gente sente que todas essas mudanças que a gente vem fazendo nessa geração, a gente está oferecendo outros pacotes adicionais, com certeza reforçam a posição de liderança que a Sprinter tem no mercado, né? Então a gente fechou ano passado na liderança do mercado de lares de vans, e esse ano a gente segue na liderança e ganhando aí um pouco mais de participação em alguns segmentos, como o segmento do chassi, né? E também trazendo, essa questão de ouvir o cliente também é ouvindo muito
que tipos de novos clientes ou que tipos de novos negócios estão surgindo ou se fortificando no Brasil. Então, a gente destaca sempre agora, desde o fim do ano passado, o e-commerce, que foi um grande responsável aí pelo aumento dos veículos leves de carga, que a gente chama, né, os comerciais leves, porque teve um estouro nesse mercado, né? Então, como a atividade deles aumentou muito, a gente vai tentando entregar mais coisas para esse cliente, porque ele, durante a operação dele, vai sentindo uma necessidade ou outra específica. Eu queria conversar agora sobre um futuro, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem desenvolvimento, principalmente na Europa, combustíveis alternativos. Não sei se já tem condução autônoma para Sprinter em desenvolvimento. O que tem disso efetivo em teste, que pode ser aproveitado para o Brasil? Vai ser energia elétrica, vai ser eletrificação da Sprinter, vai ser, de repente, um GNV, um hidrogênio, enfim, que tipo de combustíveis vocês estão imaginando que possa chegar, que seja num futuro distante, né? O que está sendo planejado nesse sentido? Toda a linha, na verdade, de vans da Mercedes, ela já está eletrificada. Então, todas essas versões que a gente vê no mercado a combustão, já existe uma versão eletrificada dela no nosso portfólio. Nesse momento, esses carros eles estão girando na Europa, né? E a gente está avaliando aí junto com a nossa matriz o potencial de outros países que estão fora da Europa, né? Claro que quando a gente fala em veículo elétrico, a gente depende muito também de uma questão da infraestrutura do local, né? Não adianta a gente falar que vai vender o veículo elétrico para o cliente e de repente ele ficar ali desassistido, porque a gente precisa de pontos de carregamento e para uma operação comercial isso é bem relevante. Então a gente está aí avaliando junto com a matriz qual o melhor momento para trazer, mas o portfólio em si já está completamente eletrificado, né? E em termos de veículos autônomos, aí a gente depende um pouco de legislação. Então, hoje, dentro da nossa Sprinter, a gente já tem alguns itens ali específicos que são o caminho para a direção autônoma, né? A gente tem alguns assistentes autônomos, né, que a gente chama de assistente ativo, ou seja, ele funciona, mas a decisão, no fim, né, a decisão final ainda é do motorista. Mas já é aí, eu diria, o início dessa tecnologia já sendo entregue para os clientes no dia de hoje dentro dos nossos carros. Voltando a essa questão da eletrificação do transporte, já tem algumas empresas trabalhando aqui no Brasil com veículos elétricos, mas, obviamente, não são veículos de massa, porque eles são muito mais caros atualmente, né? Ainda não ganhou escala, enfim, tem esse desafio a ser vencido. E algumas dessas estratégias são, obviamente, oferecer para grandes clientes, né, grandes corporações que têm compromissos já com o relatório de sustentabilidade, com o mercado de capitais, que precisam prestar esse tipo de conta já pública, né? Esse caminho não interessa para a Mercedes. O negócio de vocês é, de repente, ter um produto já que seja acessível para o mercado de forma geral? Não, com certeza esse mercado interessa bastante, Gustavo. A questão mesmo é da gente checar o potencial exato, né? A gente ouve bastante sobre. A gente está, na verdade, em conversa com grandes clientes já, né? Eu não consigo ainda aqui nomeá-los, né? Mas a gente já tem aí pelo menos 4 grandes clientes em que a gente está falando muito do assunto, né? A gente está vendo o quando encaixa, não é uma questão de se encaixa, né? Claro, o preço, né, de aquisição do veículo elétrico, ele acaba sendo uma mudança um pouco também da mentalidade, né, porque ele é um preço um pouco mais elevado justamente pelo que você falou, a tecnologia, que ainda não está tão em escala, mas a gente percebe também que esse valor inicial de aquisição, ele acaba se pagando em muito pouco tempo perante o custo de operação, né, então a gente tem aí alguns estudos em outros mercados também, em que o valor da energia elétrica, e aqui no Brasil a gente também tem um valor aí um pouco mais baixo, em que a gente acredita que a conta fecha muito rápido, porque o custo de operação dele é bem menor, né? Tá, e uma última questão, também sobre futuro, né? Sobre o 5G, que agora finalmente a gente tem uma previsão de licitação da tecnologia
e aí, a partir daí, você estabelecer as datas de implantação, né, do 5G aí pelo Brasil, mas isso a gente sabe que vai permitir uma série de novas tecnologias disruptivas para o transporte. Como que a Mercedes pode se beneficiar do 5G para o transporte para a linha Sprinter? Não estou perguntando de lançamento para amanhã, tá? A gente sabe que é alguma coisa de médio e longo prazo aí adiante, mas como que o 5G pode mudar projetos, tecnologias, conceitos para a linha Sprinter? Acho que o 5G é uma tecnologia aí aguardada por todo mundo, né, que busca tecnologia. E no caso das nossas vans, a gente tem já nessa linha atual uma opção de conectividade que chama Vans Connect, né? Então, em que o motorista, o gestor de frota consegue fazer a localização do veículo em tempo real e a gente tem aí uma gama de funcionalidades. A gente ainda está tentando entender um pouco com a engenharia tudo o que o 5G pode propiciar, mas com certeza, cada vez mais essas opções, né, de conectividade, interatividade, de você saber onde o veículo está, ou algumas funções adicionais que a gente não consegue hoje, com certeza vão ser possíveis aí a partir dessa tecnologia. Mas é algo ainda para, eu acho que para um pouquinho, alguns anos aí à frente. Anos, né? Tá certo, Aline. Bom, obrigado. Antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar um espaço para você fazer alguma consideração final, algo importante que seja legal de falar sobre a Sprinter. Legal, Gustavo. Então, só queria reforçar, né, que a gente fez agora, acabou de fazer o lançamento da linha 21-22 da Sprinter, trazendo algumas novidades, né? Então, a gente acabou expandindo o nosso portfólio. E agora a gente tem 101 configurações possíveis para o nosso carro. Já era o maior portfólio de large vans aqui do Brasil e agora a gente tem ele um pouco maior, sempre tentando buscar, encontrar aí a melhor solução para cada cliente, além de todas as tecnologias já sabidas, né, que a gente trouxe aí nessa geração da Sprinter. E a gente fica muito feliz de que isso se reflete no mercado, então a gente vem aí segurando essa liderança do mercado há alguns anos, desde 2017, e até o momento aí, desde o fechamento de fevereiro, a gente segue aí com os nossos 36,6% do mercado, então também mostrando que a gente está alinhado com o que o cliente busca. Nosso compromisso é sempre esse. Legal, Aline, muito obrigado pela entrevista, agradeço novamente, a gente conseguiu esclarecer diversos pontos sobre o lançamento. E, pessoal, você que chegou até o final dessa entrevista, muito obrigado, tem que deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos, porque ainda vem muita novidade aqui no canal da MTED. E, poxa, essa conversa foi tão legal que você vai ajudar a compartilhar, né? Passa para frente essa mensagem, manda nos seus grupos do Zap Zap, do Facebook, do Telegram, siga no Instagram, em todos os lugares onde quiser e puder. Beleza? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.